se você for para Campos de Jordão nessas férias, é diferente de ir para Pipa. Dá para você ir nos dois. Mas o que vai acontecer se você for nos dois? Você vai ter que dividir o tempo. Então, assim, não é que a escolha vem sem nenhum custo. Todas as escolhas vêm um custo. Então, para você, se você está nesse dilema, você tem que fazer uma análise de prós e contras de cada escolha. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Érico, eu tô com uma dúvida grande, cara. Grande, duas na realidade, mas aí se der tempo você responde as duas, se não só uma. Seguinte, o meu produto é mais a parte... eu não ensino... O meu curso não é para ensinar a tosar, e sim ensinar as pessoas a administrar o banho tosa. Porque eles têm... Geralmente, quem monta banho tosa, Érico, é tosadores ou então veterinários que abrem a clínica. E o banho tosa é um nicho dentro do pet shop, né? Então, assim, existe o pet shop. O que é o pet shop? A venda de ração, existe o consultório veterinário e existe o banho tosa. São três empresas dentro de um e cada uma tem que dar o lucro. O banho tosa, Érico, na nossa área, ele é muito, digamos que o mal necessário. É porque os funcionários são muito complicados, é que nem a galera fala muito, que é igual mecânicos, falta na segunda, a galera irresponsável, sabe? E acaba que eles deixam esse lado meio de lado, o lado do banho tosa, principalmente os empresários e empreendedor. E acaba que aqui dali, Érico, sendo muitas vezes um motivo de chateação, muita reclamação dentro do pet shop. E às vezes eles esquecem e deixam lá de lado, eles chamam que é um mal necessário dentro da empresa dele, o banho tosa. E não é, Érico. Ele representa 16% do nosso mercado, que o nosso mercado hoje ele fatura 52 bilhões. E o banho tosa, ele representa 16%. Então, assim, é uma fatia muito boa, sabe, cara? É uma fatia onde muitos não olham com bons olhos para esse lado, por causa desse tipo de problema. Mas, Érico, eu já estou 17 anos nesse mercado, eu sou tosador, eu dou curso de tosa também. E, assim, Érico, o meu curso hoje, eu dou consultorias presenciais. E, assim, já dobrei faturamento, já tripliquei faturamentos. Eu comecei a montar banho tosa agora também. Tipo assim, em um ano eu já dobrei o faturamento do meu. Eu já estou no meu terceiro banho tosa. Em um mês, eu já tive, foi lucro no primeiro mês, no último agora que eu abri, sabe? Então, assim, eu criei um método que funciona e é aplicável e replicável. Só que é o seguinte, minhas dúvidas quais são? Primeiro, o meu avatar é o cara que vai abrir o banho tosa, é aquele cara que trabalha dentro do banho tosa e vai abrir, ou então um empresário que vai abrir, ou eu foco no que já tem banho tosa e que está perdido, não está tendo lucro. Segunda dúvida. Não, não, bota segunda dúvida, não. Quais são os seus critérios para você definir a sua escolha? Os meus critérios é o cara que tem o banho tosa e não está tendo lucro. Não. Peraí, eu fiz uma pergunta. É o seguinte, você fez uma pergunta. Vamos lá, vamos escrever essa pergunta. Certo. Tem um caderno? Tenho aqui, só um minuto. Só um minuto. Vou pegar aqui. Eu estou em dúvida sobre a opção A, a opção B ou a opção C do avatar. Sobre o avatar. Eu peguei aqui um caderno. Vamos escrever qual que é a opção A. Pronto. Então, a dúvida é, você está em dúvida entre qual avatar escolher? Sim. Então, tá bom. Qual que é a opção A? Opção A é o cara que vai abrir um negócio. Então, escreve. O cara que vai abrir um negócio. Não tem um negócio e vai abrir um negócio. O cara que vai... Vou botar assim, abrir o banho tosa, né? Abrir um banho tosa. Um banho e tosa. Eu falo isso, Érico? Pronto. Aí a opção B. O cara que já tem o banho tosa. Então, escreve B. O cara que já tem um banho tosa. Já tem. Pronto. E tem a opção C ou não? Érico, acho que não. Pro meu produto, não. Tá bom. Então você está em um dilema.
O dilema é, escolho um, escolho outro ou escolho os dois? Se puder escolher os dois. Não. Toda escolha tem seu ônus e bônus. Eu vi que você viu o gatinho. O que eu pensei é... Toda escolha não é questão, não é tipo alguém chegar e... Essa não é o tipo de escolha que alguém chega e fala assim, eu quero os dois. Não. Se você for para Campos de Jordão nessas férias, é diferente de ir para Pipa. Sim. Dá para você ir nos dois. Mas o que vai acontecer se você for nos dois? Você vai ter que dividir o tempo. Então, toda escolha tem seu ônus e Bônus. Então, aqui não é tipo, eu posso escolher Pipa e negócio. Ah, você pode escolher Pipa. Aí você vai para passar uma semana na Europa. Você pode escolher Inglaterra e França. Mas se você escolher Inglaterra e França, você tem que dividir o tempo. Então, assim, não é que a escolha vem sem nenhum custo. Todas as escolhas têm um custo. Então, para você, se você está nesse dilema, que foi a sua primeira pergunta, você tem que fazer uma análise de prós e contras de cada escolha. Se eu for pro cara que vai abrir... Não, segura um pouquinho, porque isso aqui vai ser usado para qualquer dúvida que você tenha. Às vezes a gente esquece de fazer esse prós e contras, porque a gente acha que se existe uma resposta certa. Né? E se existe a resposta certa, tipo, a resposta certa só tem prós e prós. E geralmente existem quase todas as coisas. Então, na coluna A, você vai colocar os prós e contras da opção A. Na coluna B, você vai colocar os prós e contras da opção B. E, eventualmente, a opção C é todas as prós e contras. Então, vamos discutir esse prós e contras. Na coluna A, aqui. Na coluna A, se eu for colocar o cara que vai abrir, eu imaginei que vai ter bem mais pessoas do que o cara que já tem. Porque quando eu coloco o cara que já tem... Ah, depende. Depende da palavra o cara que vai abrir. O cara que vai abrir, ele pressupõe, já decidi abrir, vou abrir. Tá bom? Não é um cara que ainda não tem, que não decidiu abrir. O cara que tá na dúvida. Isso é outro cara, que ele já conhece banho em tosa e tá na dúvida se abre um banho em tosa. Esse é o terceiro cara, né? É um terceiro. Ué, se ele tá na dúvida, tem um cara que tem certeza e tem um cara que nem sabe da oportunidade. A maioria é isso aí. Nossa, tem gente que nem sabe da oportunidade, mas se apresentada a oportunidade devido ao custo-benefício da oportunidade, entraria na oportunidade. Isso. Qual deles tem mais gente? Érico, no meu ponto de vista... No seu ponto de vista, lembra de focar na pergunta, né? Eu Pronto. falei 3 categorias. Um tem certeza que vai abrir, outro está na dúvida se vai abrir, outro não sabe que existe essa oportunidade, mas se apresentasse na frente, ele abriria. Achei esse cara, esse terceiro. Nenhum dos meus. Tá bom, tem esse terceiro, né? Só para você saber. Continua a sua pergunta. O primeiro cara, eu imagino por quê. Porque como eu dou curso de banho em tosa físico também, eu tenho aqui um curso físico. E assim, eu já faço algumas Você vai me falar os prós ou os contras? Você tem que falar os dois, tá? Do primeiro cara, né? O primeiro cara que vai abrir... Fala assim, os prós são ou os contras são. Vamos tentar categorizar vamos botar as suas ideias em uma caixinha. Eu sei que a galera gosta de ser fora da caixinha, mas aqui, por enquanto, vai colocar a coisa na caixinha. Então, abre uma caixinha de prós. E aí você vai me falar em qual caixinha está esse argumento que você está, antes de me falar o argumento. Os prós. Caixinha do prós, né? Caixinha dos prós. Pro quê? Pro primeira opção, né? Pro opção A, pro cara que pensa em abrir, né? Ele tem dúvidas se vai dar certo ou não. É tipo as objeções? Não, sim. Não. Você tá na caixinha dos prós do cara que vai abrir. Me fala um pró. Certo, do cara que vai abrir. Do cara que vai abrir, Érico, ele... Como é um mercado muito crescente, ele tá pensando em ganhar muito dinheiro.
ele trabalha com o que ama, porque geralmente o cara que vai abrir, ele Não gosta precisa de... oi. Não precisa justificar o pró. Só falar. Ambicioso. É só pra gente otimizar o seu tempo. Certo. Então, vamos lá. Ambicioso, trabalha com o que ama. Trabalha com o que ama. É... Se for só isso, tá tudo bem. Qual que são os contras dessa coisa? Os contra, eles não sabem gerir o banho tosa. Isso não é um contra, não. Isso é um pró. Porque se ele soubesse gerir um banho tosa, ele não comprava o seu produto. É. Então, não é um contra na perspectiva de venda para ele, não. Isso é um pró. Coloca lá na caixinha do pró. Não sabe. Vamos organizar essa casa de ideias aqui. Isso não é um pró, porque se você coloca um pró, um contra no lugar do pró, acho que ou a gente se confundiu um pouquinho na pergunta, e eu vou refazer a pergunta. Quais são os prós e contras em escolher esse cara? Um pró, ele é ambicioso, ele trabalha com o que gosta. Um contra, ele não sabe gerir. Isso não é um pró, não. Esse é um pró, porque se você sabe gerir e ele não sabe gerir, é um pró você escolher esse tipo de pessoa, porque você vai poder ajudar ele. Faz sentido? Parece que... Eu não sei se eu tô falando... Eu não sei se eu tô falando... Tá ainda aterrissando e de repente é um nervosismo, tá? Mas pra gente fazer... Você quer fazer uma decisão sobre qual avatar eu escolho pro meu negócio. Isso. Então você tem que colocar na caixinha dos prós e dos contras. Ah, isso aqui é uma coisa que joga a favor de eu escolher essa pessoa. Vamos fazer outra coisa. É que a gente não faz isso com esposa, tá? Mas você acha que existe esposa perfeita? Não. Não. Não existe. Nem marido. E nem todo mundo tinha tantas escolhas assim. Mas todas as esposas têm prós e contras. E a gente, eventualmente, coloca isso na mesa ou não. Né? Tem gente que faz isso mais estruturadamente, como eu estou falando assim, e tem gente que não. E aí, faz a sua escolha. Então, aqui a gente quer escolher o avatar para focar. Opção A, opção B ou as, todas as acima, ou a opção C que a gente tem falado. Então, a gente tem que colocar os prós e contras daquela escolha. Então, ele não sabe gerir, não é um contra, é um pró. Porque se ele soubesse, não adianta vender para ele. Tá bom? Então, vamos lá. Um contra de escolher esse cara. Ele não sabe como iniciar também o negócio de maneira correta. Esse é um contra ou é um pró? Pró. É um pró por quê? É um pró. Isso. Legal. Legal. Não sabe iniciar. Qual que é um contra? Um contra dessa primeiro porque... Você escolher esse cara aqui que vai jogar contra você no seu jogo. É porque eu acho mais difícil esse cara primeiro, eu acho mais difícil porque ele não tem um negócio ainda e eu acho mais difícil eu chegar nele, porque o que já tem fica bem mais fácil. É mais difícil eu chegar nele. Escreve aí, contra. Escreve. Isso é um contra na escolha. E o fato dele ainda não ter um negócio ainda, talvez o faça procrastinar a decisão de compra do seu conhecimento. Escreve isso. Vou descrever isso de uma maneira mais resumida para você. Certo. Eu botei mais difícil chegar nele. Vai ter bem mais opções. Ambicioso, não sabe gerir, não sabe iniciar. Contra. Faltou um contra que a gente falou aqui e não aterrissou ainda no seu caderno. Mas é mais difícil chegar nele, eu entendi. Eu entendi que você entendeu. Existe um outro contra. O contra? Mesmo que você chegar nele. Um outro contra. Eu falei aqui. Chegar nele para ele me comprar. Contra. Imagina que você chegou nele. Você sabe quem é. Certo. Qual que é um outro contra? Outro contra para ele me comprar. Érico. Tem mais outros dois contras óbvios, tá? Mais dois. Mais óbvios.
Porque Eu falei aqui. O vídeo não aterrissou. Eu vou repetir, tá? é, Mesmo que você chegar nele, ele pode não querer comprar porque ainda não tem um negócio. por não ter o negócio. Ele pode querer procrastinar a compra porque não tem um negócio. Também. Então tá bom. Escreve. Botei. Então bota. Então, já a opção A seria melhor. E sobre Tem mais um ponto. Quem outro? mais que joga contra essa opção A? Ó, não me falem quem você vai votar hoje, tá? Não me fala. É porque aqui não é o tópico. Pior que eu vou Mas- justificar. Não vou nem Tá tudo. botar. Fechou. Melhor ainda. Mas você entende que nenhum dos candidatos tem prós? Nenhum dos candidatos é perfeito? Sim. Tá. Os dois têm prós e contras. Ou os três, ou os quatro, né? Dependendo do contexto. Se você não tá num contexto só de dois. Então tem prós e contras os dois. Então, tem que botar na balança. Porque se tivesse a escolha perfeita, Eu escolheria que já tem aqui. total. Mas vamos lá. Então, tem um outro contra esse primeiro cara. Vamos lá, vamos ver se ele pega. Outro contra. Por ele não ter o negócio, já é um. É mais difícil chegar nele. Por que é mais difícil chegar nele? Só pra eu entender. Eu sei que eu falei pra justificar, mas de repente aí a gente consegue tirar o segundo. Érico, eu imagino na hora do patrocinado, quando for fazer, como é que eu vou saber que o cara que vai abrir o pet shop, entendeu? Não tem ainda. Como é que eu vou definir isso? Quero água. Tem jeito de fazer isso. Quero água. Vou pegar uma água pro meu filho. Mas tem jeito de fazer isso. Mas é que você não sabe ainda, né? Você é aluno da Fórmula? Estou. Então tá bom. Tem jeito de fazer isso. Não finalizei ainda não, viu? Tá tudo bem, mas isso aí dá. Geralmente, quando você faz um anúncio procurando esse tipo de pessoa, deixando claro o anúncio, o próprio anúncio tende a filtrar. Demora um pouquinho mais, mas ele tende a filtrar. Certo. Tá lá. Tem um outro contra, vamos lá. Vamos ver se a gente sabe. Bem forte. Água de coco. Oxe, eita. Uma coisa que chama disponibilidade, tamanho do mercado. Esse cara tem menos desse cara. Ele tem menos Comparado com as outras. Tem menos desse cara. O cara está pensando tem menos do que o cara. Água de coco eu adoro. Menos esse cara. Agora faz isso com os outros. Então, no meu negócio, Não pula, não. Tem que fazer isso é o com todas as ponto. opções. Pule, não. Aí a gente agora vai pro contra do cara que já tem, é? Você vai pro pró e contra dos três. Aí a gente já fez do cara que vai abrir um banho tosa. Certo. Tem outro pró também. Não. Não, mas tudo bem, vai. Vai para a próxima opção. Me dá essa outra pro aí. Não dou, não. Vai para outra opção. Vou te dar de bônus se você acertar os prós e os contras da segunda opção. Pronto. O cara que Vou já te dar tem. de qualquer jeito, mas é melhor a gente fazer. Pro cara que já tem. Pro O cara que já tem. Pro cara que já tem. Os pós e os contra. Vamos lá. Pró. Pró do cara que já tem. Pra mim chegar nele, né? Assim? Para você chegar nele, não. Para você escolher ele para fazer um 6 em 7. Pra mim escolher ele. Então, vamos lá. Qual que é o pró? Ele, pós. O pró. Ele tem. Como ele não está tendo lucro no negócio dele, Érico, ele tende mais a procrastinar. Porque ele já está dizendo: esse negócio aqui não está dando lucro, por que é que eu vou investir nele? Um pró ou um contra? Um contra, né? Isso aí é? Eu tô te perguntando. Você tá me defendendo uma ideia. Você tem que botar a coisa na caixinha. Você não pode jogar para cima e esperar eu cortar a bola para você, não. Tem que fazer, tem que tentar.
Pode jogar verde para colher madura aqui comigo, não. Contra. Bota no contra. Ele procrastina mais, esse cara. Um pós, ele já tem um negócio, então é mais fácil eu vender para ele. Ele já tem. Assim, muita gente podia falar, se ele tem um negócio, o negócio está dando prejuízo, isso é um pró para você. Pois Você pode resolver um problema dele. Eu tenho a solução dele. Isso mesmo. Isso aí ele tá com a dor de cabeça. Isso. Tem aspirina. Isso mesmo. Outro pró, ele tá tendo prejuízo. É bom. Ele tá com dor de cabeça, né? Entre aspas. Agora, mais fácil de vender aspirina para quem está com dor de cabeça. Ele tem um negócio, ele está tendo prejuízo, não está tendo lucro, está tendo dor de cabeça. São esses os prós. Cara, falta uma coisa. Você sempre esquece da coisa mais importante. Olha os prós e os contras do outro e tenta pegar esse outro. Você não está colocando na jogada. Tem um negócio, prejuízo. Está colocando uma coisa. O contra, ele procrastina, né, para comprar meu produto como eu botei a primeira. Outro contra, Érico, ele já deve ter comprado algum produto e não ter resolvido o negócio dele, o problema dele. Às vezes falta de dinheiro, porque como ele não está tendo lucro, ele não vai ter dinheiro para comprar o meu negócio. Não é assim? Você está esquecendo um dos contras da opção anterior. Ele não sabe gerir o negócio dele. Isso é um pró. Ambicioso? Isso é um pró. Os pró. Tentar ler os contras da opção anterior. Tá um ponto cego mesmo. Lê em voz alta os contras da opção anterior. Mais difícil chegar nele? Não. O que mais? Não ter o negócio? O que mais? Foi esses dois que a gente colocou. Seu safadinho. Eu tô falando contra aqui, tô te pedindo pra anotar, você não tá anotando, seu safado. Danado. Anotei 2. Porra, você anotou 2, mas não anotou o mais importante. Qual foi? Atenção. Meu lançamento estava sendo dia 12, Érico. Tem menos dele. Lembra que eu falei que tem menos do cara? Disponibilidade. Tem menos dele. Disponibilidade. Aterrizou isso pra você? E quando você vai vender, é mais difícil vender se tem 100 potenciais clientes do que se tem 30 mil potenciais clientes? Melhor 30 mil, né? É melhor, se tiver com a mesma dor, é melhor 30 mil. Você entende que disponibilidade é uma coisa, é uma variável que tem que colocar na equação para fazer a decisão? Sim, sim. Por isso que eu tava por isso que minha dúvida era se eu... Oi. Entendeu mesmo? Sim. Quanto maior a disponibilidade, maior eu posso vender. É uma coisa para você colocar na equação. E você, no segundo, não falou se tem mais, se tem menos. Você só falou das duas outras coisas. Tem que colocar a terceira também. Disponibilidade, né? Qual tem que mais. Pró ou contra? Qual que é o do segundo? Agora coloca isso no segundo. Se isso é um pró ou se é um contra. Então, tem menos dele é um contra, né? É ou não? Sim. Sim. Não, tô afirmando. Bom, então me afirma. Tem que ser um contra. Tem menos dele. Ou então, se quiser discutir, a gente discute. Eu acho mais fácil vender quando tem 10 caras querendo comprar cerveja do que quando tem uma pessoa querendo comprar cerveja. Se forem essas pessoas foram relativamente iguais, né? Show. E a opção C? Opção C. Eu criar uma oportunidade de negócio para as pessoas. Pessoas que ainda não conhecem isso. Isso. Opção C. Tá bom. Pessoas que ainda não conhecem isso, você... Pós e contra.
Érico, para as pessoas, os pós, é uma ótima oportunidade. O mercado que mais cresce hoje do Brasil, um dos que mais cresce. Uhum. Trabalhar com o que ama, né? Porque geralmente a pessoa que vem para esse lado pet, o lado emocional fala muito alto. Trabalhar com o que ama. Mercado que mais cresce. Ótima oportunidade de negócio. Alto. Como é que eu boto aqui? Lucro, que o lucro é muito bom trabalhar com serviço. Alta lucratividade, Alta né? lucratividade. Alto potencial de lucratividade. Crescimento rápido, viu, Érico? Como eu abri um recente, o primeiro mês eu já tive lucro. Crescimento rápido, lucro rápido. Opa, no primeiro mês, que massa. Nem todo Rápido. negócio é assim, né? É porque é serviço, trabalhar com serviço, então o lucro é bom, sabe? Faz Melhor que sentido. trabalhar com produto. E com infoproduto é melhor ainda, né? Eu acho que sim, é mais escalável. Vou pegar minha plaquinha aí, se preocupe não. Eu tô vendo. Tô trabalhando com você nisso. Érico, os contra. Bom, Ele não entender do mercado ainda, né? isso é bom ou isso é ruim? Ótimo. É bom, porque você entende, se ele tem se ele tem essa dor, você aspirina. Ele vai ter medo de entrar num negócio que ele não conhece muito. Isso. Muito bom. Ele vai ter De medo. entrar num negócio que não conhece muito. Os outros dois já conhecem mais, né? Isso, os outros dois já têm um certo conhecimento sobre. Ele Total. não vai entender, ele tem medo. Tem mais? Não, você tem uma boa coleção aí. E aí, qual que você acha que você deve escolher? Mediante, sabendo que não tem escolha perfeita, que tudo tem prós. Érico, se for para mim fazer uma venda rápida, pode ter certeza que o 2 eu vou vender mais rápido. Mas só que eu não vou ter um crescimento tão grande porque eu estou limitando o meu público. Mas eu vou vender logo. O primeiro, ele é o cara que vai abrir o Banhosa. Ele também tem um potencial de escalabilidade boa, mas para mim o terceiro é o melhor. Tá. Eu tive nesse dilema muito, porque eu tenho pessoas. Você, quando comprou a fórmula, você era o avatar que já conhecia isso, que estava em dúvida, o avatar que não tinha nem ideia e gostou da oportunidade. Passei 3 anos para comprar teu curso. Sem problema, mas no começo, quando eu te conheci, no comecinho, seu safadinho, não, tá tudo bem. Mas no começo, quando eu te conheci, você era o cara que já sabia que era lançamento digital e 6 em 7? Quando eu te conheci, Não. Não. Então você era na categoria C. Não sabia. Você viu uma oportunidade, demorou um tempinho e acabou eventualmente comprando. Você era uma pessoa que não conhecia esse tipo de coisa. Viu a oportunidade e comprou. O lançamento Isso. foi o lançamento, mais os conteúdos, mas esse te fez comprar. Então, é um mercado maior esse. Se você tem uma promessa que fala para os 3, Fala. se você tem uma promessa que fala para os 3, você pode ter os 3. Eu criei uma promessa. Ajudo empreendedores e aspirantes a empreendedor a fazer seu primeiro 6 em 7. É minha promessa. Se você tem uma promessa que fala para os 3, você pode ter os 3. Assim como eu tive. Tem pessoas que já eram empreendedores, tem gente que já está no mercado digital compra o meu produto, tem gente que não está no mercado digital compra o meu produto, tem gente que já considera entrar no mercado digital compra o meu produto. Por que eles compram o meu produto? Porque a promessa é atrativa para os 3, 6 e 7. Isso. Então, a pergunta que eu te tenho é, você tem uma promessa que seja atrativa para os 3? Você consegue matar esses 3 com eles com uma cajadada só? Érico, isso era a minha segunda dúvida. Por quê? Sim. Porque eu só sou o expert. Tem uma agência aqui que vai fazer o meu lançamento. Meu lançamento é agora dia 12, dia das crianças. E assim, eles colocaram a Roma junto comigo, é claro, mas assim, eu não gostei tanto. Por quê?
eu achei que limitou muito o custo. Como assim, Giovanni? O nome da Roma fatura 25K em 6 meses com banho tosa. Continua a pergunta. Então, eu limitei, porque vai ter banho tosas que eu posso vender para esse cara aqui que já fatura 25K, assim, eu já faturo. E aí? Eu não preciso do custo de Evandro. Se eu for vender pro cara que já tem banho tosa. 25. E aí você falou isso para eles? Eu disse, mas só que eles falaram No lá, mercado, assim, de todas as pessoas que você pode comprar, quem fatura mais de 25 mil por mês de banho tosa? a maioria, Érico, eles não faturam. Em média, eu sou consultor técnico também de laboratório, então A grande maioria não fatura? a grande maioria não fatura 25K, Por que você porque está preocupado com isso? Não, assim, por que você genuinamente ficou preocupado com isso? Se a grande maioria não fatura... limitou os 25K, entendeu? Mas, assim, imagina que você vai fazer uma pousada. E aí, a grande maioria não se importa de ter uma banheira de hidromassagem lá dentro. Você vai botar uma banheira de hidromassagem lá dentro? Se a grande maioria... Pode ser que tenha uma pessoa que seja mais sensível a esse negócio, mas se a grande maioria não se importa... Eu queria só falar, Assim, tipo... você nunca vai acertar 100%. Eu podia fazer a minha promessa, tem gente que já fatura 6 em 7. Esse cara não vai querer entrar na forma. Mas eu falei, a grande maioria não fatura 6 em 7. Eu não estou atrás de 100%, eu estou atrás da grande maioria. Então dá, né? Então, para a grande maioria, a pergunta que você tem que falar assim, essa promessa é atrativa para a grande maioria? É uma pergunta honesta. Sim. Eu não sei. É? É. Então, porque se você aumentar demais a sua oferta, a grande maioria vai passar que é mais mentira do que é. Fature 3 milhões de reais em 3 segundos. Aí você acerta todo mundo. Eu estou exagerando, tá? Não sei. Do motivo didático. A gente extrapola, na matemática, a gente extrapola para entender o limite daquela equação, daquela situação. Mas Então, você não tem que estar preocupado com todo mundo. Você tem que estar preparado. Você tem que acertar para grande. Quando um hotel abre 2 estrelas ou 3 estrelas, ele tá sabendo que não vai acertar todo mundo. Tem sempre um que anda de Rolls Royce, tem 2 mordomos, chega de helicóptero. Mas ele não é a grande maioria. A não ser que você queira fazer um hotel onde a grande maioria dos seus clientes é essa. Tipo Dubai, né? Aqueles hotéis que tem um mordomo, que tem Rolls Royce, aquele carro importado pegando a galera no aeroporto. Ele tá indo para aquela grande maioria. Porque naquele mundo, talvez isso seja o que ele queira atacar. Mas se não é a grande maioria do que você quer, e se você acha que para a grande maioria, eu acho que 6 em 7 é para a grande maioria atrativo. Mas eu podia ter falado 7 em 7. Não podia? Porque eu tenho muitos alunos que fazem 7 em 7, 1 milhão em 7 dias. Entrevistei no podcast Faixa Preta mais de 100. Eu não sei se é 100 ou mais de 100, mas pelo menos 100 foi. Acho que a gente está no episódio 100. Então aqui, eu acho que você não devia ficar muito desconfortável tentar atingir todo mundo. Mas se você acha que a grande maioria, isso é uma premissa, né? Um pressuposto, estou supondo alguma coisa. Se você acha que isso é uma premissa, um pressuposto, eu não veria um grande problema, não. ótimo. Mas é uma excelente pergunta, inclusive. Por mais que seja um pouco limitante, mas ela vai pegar a grande maioria, então tá sem problema. Para você, tá? Me senti mais confortável agora. Eu não senti que tá, não. Eu aprendi a ler o que as pessoas falam com a cara, não com as palavras. É Então, porque assim, eu fico naquela. Não aterrizou. Então vamos conversar sobre isso. Assim, eu não queria tentar impor isso para você, não. Eu queria tentar que você me falasse por que você está desconfortável. E tá tudo bem. Vamos discutir, de repente você tá certo. E de verdade, assim, tem várias vezes que eu tô errado. Eu vou iniciar só um pouquinho para você entender. Eu falo isso porque apesar de eu saber muito do lançamento, quem sabe de banho tosa é você, né? Sim. Vamos botar
Se tiver cachorro, eu vou tosar um dia na sua casa. Érico, é assim. É assim, Érico. Eu fiz um lançamento, eu não tinha comprado o Fórmula ainda. Não, na verdade, foi um lançamento interno com um colega meu. Não era essa agência, era um colega meu que até estava no Fórmula comigo agora. Ele foi comigo para o seu evento em Fortaleza. E eu e ele também compramos o curso. Aí, captei 300 leads para o meu grupo do WhatsApp. 30 pessoas assistiram, vendi 6 cursos, um exemplo. Vendi 6 cursos a um ticket médio de 797. Que massa. Foi. Aí eu validei minha Bom, ideia. validou com força. Pronto. Assim, Aí, Érico. proporcionalmente, isso é fantástico. Pronto. Aí, Érico, os que compraram foi justamente esses aí que a gente está falando que não fatura 25K por mês. Uhum. O que me compraram, nenhum faturava mais que 25K. Tinha uns que faturavam 10, 12, outros 6, outros 7 e tal. Foi essa galera. Por isso também que, assim, eu fiquei um pouco desconfortável, mas pelo primeiro lançamento que eu fiz, que foi para validar a ideia, foi esse o público que me comprou, né? Esse público estatisticamente é maior do que o público que fatura 100K por mês, não é? Sim. Tem mais 50. 50. Tem mais gente Isso. dele, né? Então Isso, se esperar. tem. Eu só não gostei mesmo da questão, por que eu ia me limitar a 25K? Então tá bom, Porque, vou te falar o seguinte. Se você for fazer Então a pergunta que eu falo assim, se você colocar qual o valor que seu instinto fala que você deveria colocar? Assim, vamos comparar. Érico, nas consultorias que eu já fiz e faço, eu dobro o faturamento do cara em uma semana. Assim, Você não minha respondeu consultoria é a uma pergunta. semana. Responde a pergunta. Perdão, só para direcionar um pouquinho mais forte, tá? Qual o valor que você gostaria de colocar ao invés de 25K? Não colocaria valor, colocaria o dobro do faturamento do seu banho tosa. Algo Tudo assim. bem, dobre o seu faturamento em banho tosa. É isso que você quer colocar? Fica muito vago. Não. Não foi essa a pergunta. Vamos lá. Eu quero colocar as duas opções na mesa. Mas para isso eu preciso escrever elas. A primeira opção eu tenho. Fatura 25K com banho tosa por mês. Certo. Qual a segunda opção que você quer colocar na mesa? Dobra o faturamento do seu banho tosa. Então tá bom. Coloca aí. Chama de opção B. Pronto. Por que os caras que estão te ajudando nisso, você colocou essa opção B na mesa? Coloquei. Então tá bom. Então tem a opção A, 25 mil, e a opção B. Qual você acha que vai funcionar melhor para a maioria? Qual você acha que é mais atrativo para a maioria? Isso é uma pergunta honesta, novamente. Eu sou bom de lançamento, mas eu não sou bom de banho tosa. Sinceramente, eu não tenho cachorro. Então, eu nunca fiz banho tosa. Então, na minha humildade de não entender, eu vou precisar do seu cérebro, do seu instinto aí. Se eu pegar 100 pessoas aleatórias, 100 caras da sua audiência aleatória, colocando 100, mostrando 10, né? Qual vai ser mais atrativo para essa maioria, na sua opinião? O que chama mais atenção? O que atrai mais? Te ensina a ganhar 25 mil ou te ensina a dobrar o seu faturamento com banho tosa? Eu vou te falar o seguinte. Se você falar ensina a dobrar, olha o que vai acontecer. Quem não fatura não vai comprar seu produto. Porque se dobro de 0 é 0. Mas se você coloca 25 mil, quem fatura 0 pode aspirar isso. Eu vou te dar um exemplo. Minha primeira Roma era: eu te ensino a vender 1 ano de vendas em 7 dias. Para muita gente, R$100 em 7 dias é 1 ano de vendas em 7 dias. Só que se o cara não estava no negócio, ele não comprava. Ele falou assim: eu sou funcionário público, Érico, eu não tenho venda. É para mim. Quando eu comecei a falar 6 em 7, pessoas que não eram empreendedores começaram
Ah, peraí. Isso é interessante, deixa eu aprender essa parada. É, Então, quando você coloca o dobro, você limita também, é, tá? Não dá para dar ponto sem nó. Como é que eu vou dizer assim? Não dá para. Toda escolha tem seu ônus e bônus. Não tem uma escolha certa. é. Então 25K é mais atraente. Em teoria, você tem que saber que se você escolher o dobro, você vai acertar os caras que têm 100 mil de faturamento. Mas você vai deixar de acertar quem fatura zero. É, Porque o dobro de zero, é zero. o dobro de nada é nada. Isso. É, 25K, minha Roma. Agora eu tô sentindo que o seu rosto tá confortável. Não, agora deu certo. Eu É posso super, é super importante isso. Eu falo isso porque eu li um livro que modificou o jeito que eu falo no 747. Esse livro anota aí, ó, onde você quiser. Um livro interessante. Negocie como se a sua vida dependesse disso. É um livro de negociação, mas eu nunca usei aquilo para negociar com ninguém. Tipo, negociar preço disso, daquilo, nunca usei. Negocie como sua vida dependesse disso. Isso. O autor chama Chris Voss, V-O-S. E ele me ensinou uma coisa muito interessante. Chris Ross. É com V, Voss. Voss. Nome em inglês, mas é fácil de escrever, tá? Ele me ensinou uma coisa muito legal. Naquele livro, esse cara negociava com um terrorista. No FBI, aquela força especial dos Estados Unidos, é tipo a Polícia Federal dos Estados Unidos. Então, terrorista e sequestradores. Então, se você fosse sequestrado no exterior, se você fosse americano, eventualmente o governo ia entrar em ação, dependendo do sequestro, e eventualmente o time do Chris ia mediar a negociação. E muitas vezes ele ia falar no telefone com o sequestrador. Inclusive na internet tem alguns tapes, algumas gravações das negociações de internet do Chris. Vai ver. Imagina que você tem uma vez que assaltaram um banco em Manhattan, nos Estados Unidos. E os caras não estavam pretendendo ser cercados pela polícia. Ninguém assalta um banco achando que vai cercar, mas aconteceu. E tinha atirador de elite em volta do banco. Eles estavam com reféns. E tem a negociação dele falando com os caras. E ele falou o seguinte: num momento, e o que eu aprendi desse livro, né? E o que isso tem a ver com 6 e 7 outra coisa? Às vezes, a pessoa fala sim, mas não é um sim. Às vezes ela verbaliza o sim, mas ela não quer dizer um sim, sim. Ela quer dizer um sim, não. Ela quer dizer um sim, me dá um tempo que eu vou pensar. Ela quer dizer sim, ai, deixa esse cara parar de falar no meu negócio. Então, no livro dele, ele te ensina a encontrar, a detectar um sim, não e um sim, talvez. Então, seu primeiro sim foi um sim, talvez. Não foi um sim, sim. Foi um sim, mas ainda estou preocupado. Foi um sim, eu confio em você. Talvez isso seja, mas ainda alguma coisa me diz que não. Você já viu esse sim? E esse seu segundo sim. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, acho que vale a pena a gente revisitar. Vamos conversar. Porque imagina se ele tá lá com o sequestrador, então tá bom, vou trazer o helicóptero, vou fazer isso. Tá combinado? O cara, sim. Mas, na verdade, ele não tá com sim, sim. Ele tá com sim, talvez. Um sim, ai, Era meu eu. Deus. E era você. Então, assim, depois de um tempo, eu comecei a detectar sim, sims, sim, talvez, e sim, não. E aí eu tento, honestamente, trazer isso para a mesa novamente. Então, vamos mostrar. Agora eu sinto que você tem um sim, sim. Sim, Agora eu com sinto que você certeza. Você entende a diferença? É muito massa Sim. isso. Porque às Show. vezes eu chegava para a pessoa, mas você falou sim. Aí ela falou, falei, mas mudei de ideia. Caramba. Mas aí eu descobri, agora eu sinto que você tem um sim, sim. E se todo mundo Show. estiver lidando com o expert, é importante a gente não forçar, porque senão a gente cria uma hesitação no processo. Eu falei sim, negociei, ele vai me dar o dinheiro, eu vou sair, mas quer saber de uma coisa? Eu tô com medo.
E aí, sequestrador com medo não é bom. Não mesmo. Não é bom, porque sai tiro, né? Sai tiro pra lá, mata refém, ele morre. Porque os caras também não perdoam. E aí sai tudo na televisão. E adivinha quem leva... Adivinha. Mas O negócio é... fica ruim pra todo mundo. O negociador também fica bom quando, pô, sai tiroteio na televisão. O chefe do negociador fala assim, pô, cara, morreu gente, pelo amor de Deus, a gente quer evitar, entendeu? Ele leva um esporro. Ele ganha quando ninguém sai ferido e ninguém sai pagando. Certeza. Cara, ajudei Fechou. você? Demais. Pelo menos a parte da Roma aqui ficou muito clara. E eu vou fazer um 7-7 aí futuramente depois. Tá bom.